Olá pessoal, vamos dar continuidade às funções e modelos. Neste terceiro vídeo, nós veremos novas funções de velhas funções. Como assim? Basicamente, nós vamos trabalhar com transformações de funções. Aplicando certas transformações aos gráficos de uma função, obtemos o gráfico de funções relacionadas à anterior. Isso nos capacita a fazer esboço de muitas funções à mão e dedos, nos permite escrever equações para gráficos dados. Vamos considerar inicialmente as translações. Se C for um número positivo, então o gráfico de f de x mais c é somente o gráfico de f de x deslocado para cima em c unidades, uma vez que cada coordenada y fica acrescida pelo mesmo número c. Veremos. Da mesma forma, se fizermos g de x igual a f de x menos c, onde c é um número positivo, então o valor de g em x é igual ao valor de f de x menos c, ou seja, c unidades à esquerda de x. Portanto, o gráfico de y igual a f de x menos c é precisamente o de y igual a f de x deslocado c unidades à direita. Então aqui nós podemos ver a seguinte situação. Aqui nós temos o gráfico, olha, y igual a f de x. Aqui nós temos o gráfico y igual a x menos c. E aqui nós temos o gráfico y igual a f de x mais c. Aqui nós temos o gráfico y igual a f de x mais c. E aqui y igual a f de x menos c. Partindo do princípio sempre que o c é um valor maior que zero, ou seja, positivo. Certo? Então, nós temos aqui basicamente o seguinte. Suponhamos que c é um número positivo. Para obter o gráfico de f de x mais c, desloque o gráfico de y em c unidades para cima. Y igual a f de x menos c, desloque o gráfico de f de x em c unidades para baixo. Y igual a f de x menos c, desloque o gráfico de f de x em c unidades para a direita. Y igual a f de x mais c, desloque o gráfico de f de x em c unidades para a esquerda. Vamos considerar agora as transformações de expansão e reflexão. Partimos do princípio, se c é maior que 1, então o gráfico de y igual a c vezes f de x é o gráfico de y de f de x expandido por um fator de c na direção vertical, pois cada coordenada y é multiplicada pelo mesmo número c. Assim vemos, o gráfico de y igual a menos f de x é o gráfico de y de f de x refletido em torno do eixo x, pois o ponto xy é substituído pelo ponto x menos y. Veja na figura e a tabela a seguir onde estão os resultados de várias transformações de expansão e reflexão. Então vamos ver a seguinte situação. Vamos pegar aqui o nosso gráfico y igual a f de x. Aqui nós temos a seguinte situação. Aqui nós temos y igual a c vezes f de x. Partindo do princípio que c é um número positivo, tá? Sempre. Então ele fica para cima, se você multiplicar ele por c. Aqui, se você dividi-lo por c, ele vem para baixo. Você pode ver que ele diminuiu a expansão. Aqui ele se expandiu mais, ó. Aqui ele já deu uma diminuída. E aqui multiplicado por
por menos f de x, o que aconteceu com ele? Ele mudou, ele refletiu, mas mudando a posição, ó, certo? E aqui, substituindo o x por menos x, só substituindo o x, olha o que aconteceu. Ele ficou basicamente simétrico, né? Ele ficou um gráfico simétrico aqui. E esse aqui. Então a gente pode concluir da seguinte forma: reflexões e expansões horizontais e verticais, partindo do princípio que C é um número maior do que 1, lógico, se C for igual a 1, não vai acontecer absolutamente nada, né? Para obter o gráfico de y igual a c vezes f de x, expanda o gráfico y igual a f de x verticalmente por um fator de c. Y igual a f de x sobre c, comprima o gráfico de f de x verticalmente por um fator de c. Y igual a f de x vezes c, comprima o gráfico horizontalmente por um fator c. Y igual a f de x sobre c, expanda o gráfico de f de x horizontalmente por um fator c. Y igual a menos f de x, reflita o gráfico de f de x em torno do eixo x. E y igual a menos x, reflita o gráfico y igual a f de x em torno do eixo y. As figuras a seguir ilustram essas transformações de expansão quando aplicadas a uma função do cosseno, com c igual a 2. Veremos. Observe a seguinte situação. Observe esse gráfico aqui em rosa, que é o gráfico de y igual ao cosseno de x. Quando eu multiplicar esse gráfico por 2, olha o que acontece. Ele é expandido para cima, aqui logicamente para baixo, porque está decrescente, e aqui para cima novamente, né? E se eu dividir ele por 2, que é a mesma coisa de multiplicar por meio, olha o que acontece. Ele diminui a sua expansão, ó. Certo? E aqui novamente em rosa, a função f de x igual ao cosseno de x. Se essa função eu multiplicar o meu ângulo agora, é o meu ângulo que eu vou multiplicar, não é a função, multiplicar por 2, olha o que acontece com a função. Se eu multiplicar por 2, o período dela diminui, né? E agora, se eu pegar e multiplicar ela por meio, o meu ângulo por meio, o período ele aumenta de tamanho. Por exemplo, para obter o gráfico de y igual a 2 cosseno de x, multiplicamos as coordenadas x e y de cada ponto do gráfico de y igual a cosseno de x por 2. Isso significa que o gráfico de y igual a cosseno de x fica expandido verticalmente por um fator de 2. Vamos analisar o seguinte exemplo. Dado o gráfico de y igual a raiz de x, use transformações para obter o gráfico y menos y igual a raiz de x menos 2, y igual a raiz de x menos 2, y igual a menos raiz de x, y igual a 2 raízes de x e y igual a raiz de menos x. O gráfico da função raiz quadrada está mostrado na figura 4. Vamos vê-lo. Esse aqui. Então aqui nós já temos o gráfico da função y igual a raiz de x menos 2, ou seja, ele deslocou 2 unidades para baixo em relação ao eixo x. E aqui ele já deslocou
duas unidades para frente em relação ao eixo y. É porque, na verdade, se você observar bem, lá na questão do domínio, o que acontece? O domínio da função irracional raiz de x é x maior que zero. Então, os valores de x começam a partir de zero. E já na função y igual a raiz de x menos 2, o meu domínio dessa função é os valores de x maiores ou iguais a 2. Então, por isso que ele já começou aqui. Ele tem o mesmo formato da anterior, porém, a partir de 2. E aqui nós temos o gráfico da função invertida, ou seja, minha função original era aqui, ó, multiplicou por negativo, ela ficou simétrica em relação ao eixo x. Aqui multiplicou a função por 2, ela ficou expandida 2 unidades para cima. Ou seja, cada unidade de y foi multiplicada por 2, certo? E aqui eu tornei o x simétrico na minha função, logicamente com valores negativos, né? Porque menos com menos vai dar mais, então o domínio realmente são valores negativos. E nesse caso aqui, ó, a minha função era aqui, ó, lembra? Minha função era aqui, ela ficou simétrica em relação ao eixo y. Outra transformação de algum interesse é tomar o valor absoluto de uma função, a função modular de f de x. Então, de acordo com a definição de valor absoluto, y é igual a f de x, quando f de x for maior ou igual a zero, e y é igual a menos f de x se f de x for menor que zero. Isso nos diz para obter o gráfico de y igual ao módulo de f de x, a partir do gráfico de f de x. A parte do gráfico que está acima do eixo x permanece na mesma, enquanto a parte que está abaixo do eixo x é refletida em torno do eixo x. Combinações de funções. Duas funções f e g podem ser combinadas para formar novas funções. f mais g, f menos g, f vezes g, f sub g, de forma similar àquela pelo qual somamos, subtraímos, multiplicamos e dividimos números reais. As funções soma e diferença são assim definidas. Ou seja, f mais g de x é igual a f de x mais g de x. E f menos g de x é igual a f de x menos g de x. Bem simples, né? Se o domínio de f é A e o domínio de G é B, então o domínio de f mais g é a interseção de A e B, pois tanto f de x quanto g de x devem ser satisfeitos. Então nós temos que tomar muito cuidado, apesar de nós somarmos duas funções, a não ser que elas sejam funções polinomiais que não vão alterar absolutamente nada no seu domínio. Outras funções, principalmente como funções irracionais e algébricas, elas podem mudar. Por exemplo, o domínio da função f de x igual a raiz de x é fechado em zero para o infinito. E o domínio de g de x igual a 2 menos x é fechado de infinito até 2, ou seja, os valores menores ou iguais a 2. Então, a função b é para valores menores ou iguais a 2 e a função a é para valores maiores ou iguais a 0. Então, basicamente, nós podemos concluir que a interseção é somente os valores de 0 a 2, ou seja, as duas funções anteriormente eram semirretas, né? A função A era uma semirreta à direita de 0 e a função B era uma semirreta à esquerda de 2. E elas se tornaram um segmento de reta de 0 até 2. Analogamente, as funções produtos e quocientes são definidas por
f vezes g de x é igual a f de x vezes g de x, e f sobre g de x é igual a f de x sobre g de x. O domínio de fg é a interseção, mas não podemos dividir por zero, e assim o domínio de f de g é a interseção tal que g de x seja diferente de zero. Por exemplo, se f de x for igual a x ao quadrado e g de x igual a x menos 1, então o domínio da função racional f sobre g de x é igual a x ao quadrado sobre x menos 1, ou seja, ela tem que ser diferente de 1. Pois o denominador for 1, vai zerar e ela não vai ser definida. Existe outra maneira de combinar duas funções para obter uma nova função. Por exemplo, suponha que y é igual a f de u, que é igual a raiz de u, e u é igual a g de x, que é igual a x ao quadrado mais 1. Como y é uma função de u e u, por sua vez, é uma função de x, sendo que, afinal das contas, y é uma função de x. Computamos isso pela substituição. Y é igual a f de u, que é igual a f de g de x, que é igual a f de x ao quadrado mais 1, que é igual a raiz de x ao quadrado mais 1. Foi feita apenas uma substituição nesse caso aí, tá? Esse procedimento é chamado de composição, pois a nova função é composta das funções f e g. Em geral, dada quaisquer das funções f e g, começamos com o número x no domínio de g e encontramos sua imagem g de x. Se esse número g de x estiver no domínio de f, podemos calcular o valor de f de g de x. O resultado é uma nova função h de x, que é f de g de x, obtida pela substituição de g por f. É chamada de composição ou composta de f e g e é denotada por f composta de g, f círculo g. Definição: dada duas funções f e g, a função composta de f de g é definida por composta de f de g de x é igual a f de g de x. Combinação de funções. O domínio de f de g de x é o conjunto de todos os valores de x no domínio de g, tais que g de x está no domínio de f. Ou seja, se nós calcularmos o g de x e o resultado de g de x, por exemplo, não pertencer ao conjunto do domínio de g, ao conjunto do domínio de f, então não existe composta de f de g. Vamos a um exemplo. Se f de x é igual a x ao quadrado e g de x é igual a x menos 3, encontre as funções compostas f composta de g e g composta de f. Solução. Temos que f composta de g de x é igual a f de g de x. Então, f de g de x é igual a f de x menos 3. Substituindo x menos 3 dentro de x ao quadrado, fica x menos 3 elevado ao quadrado. Resolvendo x menos 3 elevado ao quadrado, nós vamos encontrar que g de x ao quadrado voltando aqui já é a segunda parte, né? Então, a primeira parte aqui é f composta de g. Então, f composta de g é igual a f de g de x, que é igual exatamente f de x menos 3. Pega o x menos 3 aqui e substitui dentro do x aqui, da função f. Então, no lugar de x, eu vou colocar x menos 3. Então, vai ficar x menos 3 ao quadrado.
que nesse caso aqui ele não desenvolveu o quadrado da diferença de dois termos, mas pelo desenvolvimento a resposta ficaria um polinômio do tipo x ao quadrado menos 6x mais 9. E agora a função g composta de f é g de f de x. Quem é o f de x? O f de x é exatamente x ao quadrado. Então, no lugar, eu vou encontrar o g de x ao quadrado. O g de x ao quadrado, no lugar do x, eu vou colocar quem? O x ao quadrado. Então, é só no lugar desse x aqui, a gente inserir o x ao quadrado. Então, fica x ao quadrado menos 3. Lembre-se de que a notação f composta de g significa que a função g aplicada primeiro e depois j é aplicada, ou seja, f é aplicada. No exemplo 6, f composta de g é a função que primeiro subtrai 3 e eleva ao quadrado, e g composto de f é a função que primeiro eleva ao quadrado, então subtrai de 3. É possível fazer a composição de 3 ou mais funções. Por exemplo, a função f composta de g e composta de h pode ser encontrada calculando primeiro o h, então g e depois f, como seguir. Então é isso aí, a gente termina essa parte de composição de funções